Olá, meus queridos! Vamos continuar com as nossas histórias desse livro tão precioso? Mas antes eu quero pedir para você que está assistindo os nossos vídeos e está gostando, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, que você se inscreva, dê o like e compartilhe, porque assim mais crianças e adolescentes vão estar assistindo os nossos vídeos e vão estar aprendendo desse livro aqui tão precioso, que tem poder para transformar as vidas. Por isso, vamos as histórias contar para vidas transformar. E eu já quero agradecer a todos vocês que estão se inscrevendo no nosso canal. Muito obrigada. Que Deus abençoe vocês, a família de vocês. E a esse Deus maravilhoso, toda a honra e toda a glória sempre. Agora, trazendo à memória um pouquinho da última história, lembrando que Deus já havia mandado 9 pragas. A última história foi da 8ª praga dos gafanhotos e a 9ª praga, que era a praga das trevas ou da escuridão. E agora, Deus fala para Moisés, Deus avisa que ele vai mandar a 10ª praga. E essa 10ª praga é pior de todas. Ele vai matar todos os primogênitos do Egito. O que é o primogênito? É o primeiro filho. E Deus ainda fala, avisa, que vai ser desde o filho de Faraó, até o filho do servo do Faraó e até o primogênito dos animais lá do Egito. E assim Moisés, ele avisa o povo, né? Mas Deus ainda quer que Israel, antes disso, antes da 10ª praga, ele quer que Israel faça uma coisa muito especial. Deus manda dizer que é para eles, no 10º dia daquele mês, que era o primeiro mês, para eles pegarem um cordeirinho ou um cabrito. Cada homem lá, né, da tribo de Israel, deveria pegar esse seu animal e separar. Esse animalzinho, ele tinha que ter 1 ano, tinha que ser macho e ele não podia ter nenhum defeito. E eles iriam guardar esse animalzinho até o 14º dia, no dia 14. Por quê? Porque eles iriam oferecer um sacrifício ao Senhor, eles iriam comer esse cordeirinho, e esse cordeirinho, se a família desse homem que guardou esse animalzinho fosse muito pequena, e esse animal fosse muito, ele poderia convidar o seu vizinho, a família do seu vizinho mais próximo, para eles estarem juntos, para eles comerem aquele cordeirinho. Esse cordeirinho ele tinha que ser assado, ele não poderia ser cozido. E Deus ainda falou uma outra coisa. Falou que eles deveriam de pegar o sangue do cordeirinho e eles deveriam, com o sopo, deveriam passar nas portas de sua casa o sangue. Seria em cima e nas laterais. Por quê? Naquela noite do 14º dia que eles fossem comer o cordeirinho, Deus iria passar, né, exatamente à meia-noite. E as casas que tivessem com sangue, ele não ia entrar. Mas as casas que não tivessem o sangue do cordeiro, ele iria entrar e os primogênitos daquela casa iriam morrer. Então esse sangue, ele iria estar protegendo os israelitas, né? A família dos israelitas. E os israelitas começaram a ouvir, Moisés começou a falar tudo aquilo para o povo e o povo começou a ouvir. E a Bíblia, a palavra de Deus diz que o povo assim fez. Deus também falou que eles eram para estar vestidos, arrumados, com a sandália nos pés, porque naquela noite, né, eles iriam sair do Egito. E aquilo que eles iriam fazer, eles iam comemorar a Páscoa do Senhor. E assim eles fizeram. Assaram o cordeiro, eles deveriam de comer aquele cordeirinho com ervas amargas, Deus havia falado, e também eles tinham que comer com pão sem fermento, pão asmo. E eles fizeram tudo do jeitinho que Deus havia falado. E Deus ainda disse assim, olha, quando eu passar, os primogênitos vão morrer, vai haver grande choro no Egito, como nunca houve.
mas eu vou mostrar que eu sou maior, né, do que todos os outros deuses. Eu vou trazer juízo sobre esses deuses do Egito e vou mostrar para eles que eu sou o Senhor. E o povo fez exatamente como Deus mandou. Aquela família que era pequena, ela convidou outra família e veio para eles comerem juntos. Eles estavam alegres, eles estavam felizes, porque eles estavam comemorando a Páscoa do nosso Senhor. Foi assim a primeira Páscoa que Deus mandou que fizesse. Deus ainda disse assim: olha, vocês devem contar essa história para os seus filhos, e seus filhos devem contar para os seus netos, para os tataranetos, e vocês devem contar de geração em geração. E vocês devem comemorar todo ano. E quando perguntarem para vocês o porquê dessa comemoração, vocês digam: isso é a Páscoa do Senhor. E a Bíblia, a palavra de Deus diz que o povo obedeceu e o povo adorou ao Senhor. E eles se prepararam, porque sabiam que naquela noite eles iriam sair do Egito, porque Deus assim havia prometido. E eles passaram sangue na porta, como Deus havia mandado, e ficaram dentro de casa, porque Deus ainda falou assim: olha, não saiam de casa. E aquela noite ali, naquela comemoração da Páscoa, todo mundo junto, alegre, comemorando a Páscoa do Senhor, eles não saíram de casa até o outro dia amanhecer. Que coisa maravilhosa, né? Deus está guardando o seu povo, está protegendo. Essa casa, do lado de fora da porta, estava o sangue do Cordeiro. Então, o anjo da morte não ia entrar nessa casa, os primogênitos não iam morrer. Mas aonde não houvesse o sangue do Cordeiro, essa casa estaria desprotegida e assim ele iria entrar e o primogênito iria morrer. Mas aqui não. Lá em Gósen, lá onde morava o povo de Deus, todos eles obedeceram ao Senhor e estavam protegidos dentro da sua casa, com a porta passado o sangue do Cordeiro. Sabe, meus queridos, essa história me fez lembrar de Jesus, o Filho de Deus, que nos ama tanto, ama a mim e a você, que deu a sua vida numa cruz por causa do meu e do seu pecado. Lembrando que pecado é tudo aquilo que fazemos que desagrada a Deus. Mentir é pecado, bater é pecado, roubar é pecado. Tudo aquilo que desagrada a Deus, que você sabe que é errado, falar palavrão é pecado. E também é pecado quando você pode fazer uma coisa boa e você não faz. Então, Jesus Cristo, ele morreu por causa do nosso pecado. Eu vou ler um versículo para vocês da palavra de Deus, que ele diz assim, ó. João 1, versículo 29, tá? No Novo Testamento. Então, diz assim. João Batista está falando de Jesus. Então, ele diz assim. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, João Batista, ele disse de Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo, ele foi chamado também de o Cordeiro de Deus. Porque assim como aquele cordeirinho, ele foi oferecido em sacrifício e o sangue dele protegeu aquela casa para que os primogênitos não morressem, Jesus Cristo também se ofereceu em sacrifício por mim e por você. O sacrifício dele foi morrer numa cruz da sua vida. Por quê? Sem derramamento de sangue, nós já aprendemos, não há perdão para os nossos pecados. Mas Jesus, ele deu o sangue dele precioso. E a Bíblia diz que o sangue de Jesus, ele nos limpa, ele nos purifica de todo o pecado. Então, ele faz assim, ó. Quando nós confessamos ao Senhor, nos arrependemos verdadeiramente dos nossos pecados, ele vem e ele limpa e ele nos purifica. E a Bíblia diz que
fica mais alvo do que a neve, fica como a lã, como a neve, branquinho. Olha que coisa maravilhosa que ele faz por nós. Mas tudo isso é possível, porque Deus enviou Jesus. Deus, ele nos ama muito, nos ama tanto, que ele enviou Jesus para morrer na cruz por mim e por você. Você já aceitou Jesus no seu coração? Ainda não? O que você está esperando para convidar Jesus para morar dentro de você? E você, já aceitou Jesus? Se você já tem Jesus, você precisa falar para as pessoas. Você precisa crescer falando do amor de Deus. Esse verde aqui, ó, nos lembra uma plantinha em crescimento. Então, quando você olhar para ele, você vai lembrar que você precisa crescer. Como você cresce? Lendo a Bíblia, você sabendo ler. Se você não sabe, vendo os vídeos que a gente passa da palavra de Deus, ou outros, né, que fala da palavra de Deus, falando com ele em oração, indo numa igreja para falar com Deus, aprender de Deus, né? E principalmente contar para as pessoas aquilo que Deus tem feito na sua vida, né? Então essa foi a primeira Páscoa que foi comemorada. Muito legal a gente aprender isso na Bíblia, né? Que é a Páscoa que o povo de Israel comemorou e eles ainda estavam lá no Egito quando eles esconderam a primeira Páscoa. Então, meu querido, que você possa se lembrar disso, mas ainda falta a 10ª praga que Deus vai mandar. E lembre-se que Deus, ele ama você. Ele enviou Jesus Cristo porque ele te ama. E se você ainda não entregou o seu coração para Jesus, ainda não convidou ele para morar dentro de você, não espere, faça isso, ajoelhe-se, ore, converse com ele, peça perdão dos seus pecados, peça para ele te limpar, te purificar, lavar o seu coração e deixá-lo branquinho como a neve ou como a lã. E ele vai fazer isso por você, porque ele ama você, você é precioso para ele. Sua vida, meu querido, é preciosa para o Senhor. Você vale muito, 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 muito. Vale mais do que ouro, vale mais do que prata, porque ele te ama e ele deu a vida por você. Que ele te abençoe, que ele abençoe sua família, em nome de Jesus. Amém.